Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei que hora que vocês vão estar me ouvindo. Nós vamos entrar na 13ª aula e nós vamos falar sobre o assunto de cremação, né? O que vem a ser a cremação e o que dentro da doutrina espírita a gente pode estar aprendendo mais sobre este assunto, tá certo? É uma aula bem produtiva, de muito conhecimentos, né, que a gente vai ter, e espero assim que seja uma aula maravilhosa, tá bem? Um momentinho. Então, nós vamos falar sobre a aula cremação, mas antes agradecendo sempre aos mentores, a todos que estão a nos dar todo o direcionamento das aulas dessa noite, está bem? Então, nós vamos assim, agradecimento por mais esta aula, e que possamos, né, estar bem e que possamos ter o aproveitamento geral desta aula. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a todas as equipes que estão conosco esta noite, tá? Essa noite ou tarde, ou dia, né? Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Então, a aula de hoje é cremação, né? Então, vamos lá. O que é cremação? Vamos no novo dicionário da língua portuguesa, Aurélio Bloch de Holanda, Ferreira, ato ou efeito de cremar. Cremar, inserir, incinerar, queimar um cadáver. Cremação é o ato de queimar o cadáver reduzindo-o a cinzas, que serão colocadas em urnas e em seguida sepultadas ou esparzidas, né? Espargidas, espalhadas, né? Em local previamente determinado. Então, tem pessoas que jogam no mar, né? Aquele ritual todo, né? Inumação, sepultamento, é alternativa à cremação. Inumação consiste no sepultamento do cadáver em campas, geralmente no cemitério da comunidade. Alguns fatores que levam as pessoas a optarem pela cremação. A. O medo de ser sepultado e enterrado ainda com vida. B. Uma questão de higiene pública. C. Escassez de espaço para a construção de cemitérios em função do desenvolvimento das cidades. E D. A questão ambiental, pois antigamente, quando não havia os fornos crematórios, se utilizava da queima da madeira para fazer o fogo necessário à cremação dos cadáveres, né? Então fazer aquela fogueira, né? Há muitos rituais assim, né? Principalmente na Europa, né? Gente, eu estou na página 58, tá bem? A cultura de cada povo define a destinação do corpo após a morte. Cadáver, né? Então vamos ver a cultura, né? Dependendo de cada local, né? A gente tem esses tipos de rituais. No Ocidente, agora está começando, né? Bem pouco, mas no Oriente, para lá, muita gente. A cremação é mais comum nos povos orientais, já os ocidentais dão preferência ao sepultamento. Cada cultura se relaciona de maneira diferente com a morte, né? Em todas elas podemos observar uma preocupação do homem com o seu futuro após a morte. Na medida em que a ciência avança, determinando com a maior precisão e segurança a hora da morte, a prática da cremação vem se intensificando. Atualmente, quando cessam as funções vitais de uma pessoa, ela é oficialmente declarada morta. E a possibilidade dela ser enterrada ainda com vida já não existe mais. Isto faz com que a cada dia mais pessoas considerem a cremação como alternativa e vem aumentando o número de pessoas que optam pela cremação, especialmente no Ocidente, né? Então, aí o Ocidente já está começando, né, a ter esse tipo de atitude, né? Não sepultar mais e sim na cremação, né? Então vamos lá. Nós vamos ter umas breves notícias sobre histórias sobre a cremação, tá bom? Bismael B. Moraes, em seu livro Pena de Morte e Cremação, numa visão espírita, parte 2, Aspectos legais e espíritas da cremação, capítulo 3.
Dado histórico da cremação, item 3A, e primeiros registros nos informa que a incineração de cadáveres aparece na Idade do Bronze e complementa por volta de 4000 a.C. Como na cremação o fogo é utilizado para a extinção do corpo, esse mesmo fogo era entendido como uma forma de purificação do homem, tornando assim puro seu espírito, para que ele pudesse seguir sua caminhada. Caminhada esta que se diferencia dependendo da cultura do povo local, né? Então é complicado, né? A pessoa pronta aqui, né? E vai para o outro lado. Vamos cremar o corpo dele, ele está livre de tudo, né? Não é bem assim, né, gente? Mas é o que eles achavam na época. No livro citado, Bismael Ben Moraes, parte 2, Aspectos Legais e Espírita da Cremação, capítulo 3, Dados Históricos da Cremação, item 3b, registro enciclopédico nos traz a informação de que, segundo o registro da Enciclopédia Britânica, do original em inglês editado nos Estados Unidos em 1973, em resumo, os seguintes dados históricos. Foi largamente praticada a cremação no mundo antigo. Os romanos a copiaram dos etruscos e dos gregos. Ela era moda estabelecida durante o Império Romano no seio da aristocracia, moda, né? Na Europa, a cremação deixou de ser comum com o crescimento da doutrina cristã, que dava considerável importância à ressurreição do corpo físico, né? Eles achavam que, reputando, o corpo iria ressuscitar. Mas a prática permaneceu usual no mundo oriental. Indianos e japoneses sempre foram adeptos à cremação. Uma observação. Os chineses, porém, nunca adotaram a cremação. Interessante, né, gente? Porque é desejo de cada chinês ser enterrado no solo do seu país, pouco importando o lugar onde possa morrer. Bonito, né? Isso, né? Maravilhoso. No item 3C, Sr. Thompson e seu livro, Bismael Ben Moraes nos informa que após editar a proibição da cremação pelo Santo Ofício, a Igreja Católica publica o Ritual das Exéquias, em 1969, em vigor desde 1º de junho de 1970. Em seu item 15, recomenda a concessão de ritos exequiais cristãos aos que optarem pela cremação. Desta forma, atualmente, a cremação é aceita pela Igreja Católica para seus seguidores que por elas optarem. Assim, a prática da cremação continua avançando, principalmente após a Segunda Guerra, em 1939 a 1945, em todo o mundo. Atribuiu-se esta adesão em função do desenvolvimento de tudo o que envolve a cremação, tais como construção dos fornos crematórios, a rapidez do processo da cremação em si, sua arquitetura e etc. Há, inclusive, a criação da Federação Internacional de Cremação, após 1937, pelas associações nacionais de cremação de todo o mundo. Item 3H. Federação Internacional da Cremação, do livro já citado. Com isso, vemos que a prática da cremação é cada vez mais adotada pelos povos em geral, que seja porque cada vez mais o medo da morte diminui com o desenvolvimento da ciência, quer seja por uma questão de higiene pública, quer que seja pela crescente escassez de espaço para a construção de novos cemitérios. Com o aumento populacional e, finalmente, com a questão ambiental, pois as novas tecnologias já não usam a madeira das árvores para produzir o fogo necessário para a execução da cremação, e porque enterrar os corpos na terra acaba por poluir a mesma do seu subsolo, né? A morte e o medo da morte, segundo a doutrina dos espíritos, né? Então vamos lá ver algumas questões que a doutrina do espírito vai nos passar sobre este assunto, tá certo? Sobre a morte, no Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação da doutrina dos espíritos, lançado em abril de 1857,
Esse é o livro primeiro, porque tem o livro primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Aí vai falar sobre as causas primárias. No capítulo 4, princípio vital, item 2. A vida e a morte, questões 68 e 68A, nos ensina. A exaustão dos órgãos. Não, desculpa, eu pulei aqui a pergunta. 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Quando algum órgão já não está funcionando mais, ele vai debilitando os outros, né? Até se formar a exaustão e foi, né? Pode-se comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai, né? Continuando em O Livro dos Espíritos, agora no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, item 2, Separação da alma e do corpo, questões 154 e 155 temos. Na questão 154, a separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se prova no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio, né? Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia, tá? A questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende, né? Então, porque quando a gente vem para o planeta Terra, quando o nosso espírito ele vai ser induzido, né, para o nosso corpo físico, aquele bebezinho adentrando, né, o espírito vai adentrando também, e ali ele vai começando os liames daquele perispírito se ligando ao corpo do ser. Então vai passando o tempo, ele vai se ligando, vai passando. E a mesma forma, esses liames vão se soltando no nosso corpo, retornando à vivência do perispírito e do espírito, né? Então vai voltando para o perispírito, tá? 155A. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Então, pela primeira pergunta, a separação se verifica instantaneamente na transição brusca? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse liberto. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem, tá? Para os que quiserem aprofundar esse estudo, recomendamos a leitura da nota de Allan Kardec, a questão 15555A, e as questões seguintes, 156 a 162. Tá? No Livro dos Espíritos, vocês vão ter mais, né, mais sobre esse assunto. Encontramos também no 4º livro da codificação da doutrina dos espíritos, O Céu e o Inferno, lançado em agosto de 1865, apontamentos que Allan Kardec, seu codificador, fez a respeito do assunto, temor da morte. Primeira parte, em seu capítulo 2, Temor da Morte, Causas do Temor da Morte, item 1. O homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência,
e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. A crença, na página 61, a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada que o nada. Entretanto, a maior parte dos que neles creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosas da morte. Por quê? São 10 itens ao todo e vale uma leitura, um estudo atenta de todos, mas destacamos o item 2 e o item 3, pois nos dão algumas indicações o porquê deste medo e de como este medo poderá ir diminuindo se assim trabalharmos no nosso interior, né? Item 2, trecho inicial. Este temor é um efeito da sabedoria da previdência e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os viventes. Porque nesse momento que a gente está doente, né, tá passando por esses desafios, né, então a gente luta, né, para sobreviver, a gente quer viver, né, então é uma luta constante e é o instinto da conservação, eu quero continuar, né, então a gente luta. Item 3, trecho inicial. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente. Continuando no mesmo livro Céu e Inferno, ainda a primeira parte, capítulo 3, o céu, item 5, o homem compõe-se de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente, para preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, usado, destrói-se e o espírito sobrevive à sua destruição. Privado o espírito, o corpo é apenas a matéria inerte. Qual instrumento privado da mola real de função? Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida, a inteligência. Em deixando o corpo, torna ao mundo espiritual, onde paira para depois reencarnar, né? Fica nas colônias, nos estados transitórios, para depois vir reencarnar. O capítulo 3 são 18 itens ao todo, no Céu e Inferno. Vale ler e estudar na íntegra os itens acima, tanto do capítulo 2 como também do capítulo 3, pois são esclarecedores, além de consolar nosso coração em relação a um tema tão caro às nossas vivências como espíritos eternos, né? Vamos lá, a cremação segundo a doutrina dos espíritos. Vamos começar pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro O Consolador, ditado por Espírito Emmanuel, de 1940, na pergunta 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando, adiando, acrescentamos, né? Por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital. Nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Então, a cremação, ela tem esse outro lado, mas tem o lado também do espírito. Porque, por mais que você está desprendido do seu corpo, é o teu corpo. Você viveu tanto, né, com essa matéria, que é tua cara, né, que você conviveu, que você sentiu, você sente um laço com essa matéria, né?
Então você acaba ainda para se desligar, não é assim. Então por isso que há todo esse ritual do sepultamento, né? Passa as horas, as orações, né? Ali, então vai para que isso possa o espírito receber todo, né? Todo esse amparato, toda essa e o espírito está recebendo ali, né? E muitos é muito materialista, né, gente? São raros, modo de falar, mas são poucos os que desprendem e vão numa boa para o outro lado. Muitos não querem ir, se prende ao corpo, acha que está ainda vivo, quer retornar, e tem aquela luta, né? E de repente você vai e você muitas vezes você vê até a sua própria cremação, né? E é complicado, né? É compreensível a orientação e prudência de Emmanuel em adiar por mais hora a realização da cremação, em vista do processo de desligamento dos liames que prende o espírito ao corpo, como vimos nas questões 155 e 155A do Livro dos Espíritos acima. Então, Emmanuel está dando um alerta aqui, né? Que seja, já que vai fazer a cremação, mas que demore mais um tempo. Eu fiquei sabendo que é mais ou menos 3 dias, né? Depois que crema, né? Não crema ali no ato, na hora. Isso que eu fiquei sabendo. Eu não sei se isso é real, se é verdade. Tem que me informar mais, né? Essa questão foi novamente colocada ao médico Franciscano Xavier quando de sua participação no famoso programa Pinga Fogo, em 1972, na extinta TV Tupi, né, de São Paulo. Vamos lá. Foram 2 edições deste programa. E para quem tiver interesse, são comercializadas em versões em DVD, com as 2 edições completas, tá? Então, Chico Xavier, orientado por Emmanuel, responde que devem ser esperadas no mínimo 72 horas, 3 dias, como eu falei, né? Para que se proceda à cremação. Diz que eles acabam fazendo, né, isso. Agora eu não sei, devido à Covid, eu não sei como que estão se comportando dessa forma. Tem até que me informar melhor. Mas são 72 horas, são 3 dias mesmo, que eles têm que dar esse prazo, né, para depois cremar, né, acho que até lei, né, para depois cremar, porque é diferente, né, o corpo ser sepultado, né, ter todo aquele aparato ali, mas tem gente que eu também já ouvi dizer que também vê o corpo ali, né, quando não se desliga, né, que tem que se desligar, seguir adiante, ver o corpo ali também se desfazendo, né? Tem os 2 lados, gente. Abaixo o link do vídeo, né? Onde a gente encontra. Aqui, quem quiser dar uma olhadinha, tem o link aqui do vídeo, que talvez tenha esse DVD aí, tá? Aí procura lá, programa Pinga Fogo, né? Vocês vão achar também. Leon Denis, 1846 a 1927, em O Problema do Ser, né? Ele também se dedicou muito à doutrina, do Destino e da Dor, capítulo 10, A Morte. A partir da análise da resposta de Sócrates, 470 anos antes de Cristo, filósofo grego, considerado o pai da filosofia, em relação à morte, registra uma nota de número 93, sobre a cremação conforme segue. Vamos lá, aqui, ver o que Sócrates passou para a gente. Pergunta-se muitas vezes se a cremação é preferível ao sepultamento, do ponto de vista da separação do espírito. Os espíritos consultados respondem que, em tese geral, a cremação provoca o desprendimento mais rápido, mais brusco e violento, até mesmo doloroso à alma ligada à terra por seus costumes, seus gostos e suas paixões. É complicado mesmo, né, gente? Não é facinho, não, tá?
É preciso um certo arrebatamento psíquico, né? Um desligamento antecipado dos laços materiais para sofrer sem dilaceração a operação crematória. Então a gente tem que ter aquele desprendimento mesmo e acreditar que a gente vai por algum lugar e que acabou a nossa vivência, que esse corpo não nos pertence mais. E a gente está bem longe disso. Real, a gente está bem longe disso. Porque quando a gente começa a estar doente, a gente não quer saber de morrer, né? Então é muito longe a gente estar. Poucas pessoas que aí conseguem ter esse desprendimento, tá certo? É o caso da maioria dos orientais para os quais a cremação está em uso. Nos países do Ocidente, onde o homem psíquico é pouco desenvolvido, então a gente já vem com aquela coisa que a gente já entende que vai ser cremado. E nós viemos para cá e a nossa vivência aqui é totalmente diferente, né? É pouco preparado para a morte, gente. Eles não meditam, eles sabem, né? Eles têm uma vivência, tanto que muitos fazem festa quando a pessoa morre e quando a pessoa vive, eles choram, né? Porque vai ter o sofrimento, né? São totalmente diferentes. O sepultamento deve ser preferível, pois proporciona aos indivíduos ligados à matéria um desprendimento lento e gradual do espírito fora do corpo, tá? Deveria, entretanto, ser rodeado de grandes precauções. Os sepultamentos são para nós feitos com muita precipitação. Olha isso também. Ocasionam muitas vezes erros deploráveis, como, por exemplo, enterrar pessoas em estado de letargia, né? Muitos foram dessa forma, né? Então é complicado também, né? Então a gente só pede a Deus, na hora que a gente se for, que o nosso espírito se desprenda mesmo e vá embora. Já que a gente tem essa noção disso, então que a gente já pede por mãozinho nos levar rapidinho, né? Para a gente não sentir nada, tá certo? Veja que ele está bem de acordo com o que estudamos sobre a morte, sobre o desligamento do espírito do corpo. Isso foi dito na época por Sócrates, tá? E havia muito esse estado. Hoje a pessoa entra em estado de coma, ele já sabe que é o estado de coma, e que a pessoa, né, passa anos ou até meses, depois ela retorna, né? E agora eles estão aprendendo até o coma induzido, né? Para que a pessoa possa se restabelecer as suas células, os seus órgãos, né? Veja que ele está bem de acordo com o que estudamos sobre a morte e sobre o desligamento do espírito do corpo. Isso na época de Sócrates, tá, gente? 470 anos antes de Cristo, tá? Esse desligamento varia de pessoa a pessoa. Ele é mais demorado, dependendo do apego da pessoa às coisas, digamos, materiais, ou seja, seus costumes, seus gostos, suas paixões, né? Principalmente quem é casado, tem seus filhos, deixar a esposa. É realmente complicado, né? Deixar o pai, a mãe, né? Que tem tanto carinho, tanto amor, mas a gente tem que estar preparado na hora. Ninguém tá, né? Outra questão que ele aborda é a diferença de entendimento do que seja a vida e, consequentemente, a morte, entre o Oriente e o Ocidente. E na época que escreveu este livro, indica o sepultamento como preferível para nós ocidentais. É preciso observar que esse cenário mudou bastante de lá para cá, né, gente? Inclusive em relação ao destaque que ele faz em relação ao sepultamento de pessoas em estado de letargia, como eu expliquei para vocês, que como já foi estudado, com o desenvolvimento da ciência médica, graças a Deus, esta ocorrência já inexiste em nossos dias, porque se dá a morte realmente, né? Contudo, fica evidente que precisamos nos preparar para a nossa própria morte. Não é verdade? É real, né? É real, tá certo? Quer saber mais? Leia Livro dos Espíritos de Allan Kardec, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, nesse segundo livro, capítulo 3, Retorno à Vida Corpórea, à Vida Espiritual, Alma
a alma após a morte, né? A separação da alma e do corpo, perturbação espírita, né? No livro Céu e Inferno, também temos, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Foi tirado do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O livro O Consolador de Emmanuel, né, no capítulo 10, no capítulo questão 151 sobre cremação. O livro Taça de Luz de Espíritos Diversos, Franciscano Xavier, capítulo 18, Irmão X. E o livro Pena de Morte, Cremação numa Visão Espírita, de Bismael B. Moraes. E depois tem um montão de sites aqui de Raul Teixeira, fala sobre cremação, né? E o livro Caminhos de Volta, de Emmanuel, por Franciscano Xavier, né? Temos uma batalha de livros que fala sobre, vocês vão ver na apostila aí, tá certo? Então, a nossa próxima aula será a 14ª aula sobre clonagem e engenharia genética, que é maravilhosa essa lição também, e que a gente vai dar em 2 aulas também, tá certo? Porque ela é grandinha, tá bom? Então é isso, gente. E falando um pouquinho mais, né? Ali Kardec fazia as perguntas, e claro que tem outros diversos tipos de perguntas, e tem também, muitas vezes, eles falam muito da morte violenta, agora saiu muito mais artigo, muito mais coisas, para a gente ter um aprendizado. As mortes violentas, né? Elas vão por um acidente, que a pessoa é jogada distante, o espírito ele realmente se desprende do corpo, né? Ele se solta do corpo, né? Mas ainda tem aqueles liames que vai soltando, mas o espírito é jogado fora do corpo muitas vezes. Então a morte violenta também se torna um pouco brusca, e o susto do espírito tá vendo ali o corpo dele também, né? Então tem esse tipo de sofrimento, tá? Acontece também. E sobre a cremação, eu li um livro, eu não me recordo qual livro que é, porque eu não lembro, eu leio bastante e acabo não recordando, que diz sobre uma moça que... uma passagem de várias histórias, né, que está sendo contada, vários fatos, eu não sei se é no Emmanuel, Médio do Cristo, né, eu não sei, em uma dessas passagens que eu estava lendo, eu acabei prestando bem atenção sobre esse tema, porque a pessoa ela ia... chegou acho que o dia dela ser cremada, né? Ela já estava já no plano espiritual, mas ela não teria que passar por aquele sofrimento da cremação. Olha isso, tá? Ela já estava no plano espiritual, ela estava na colônia. E de repente ela acorda e vê vários espíritos, vários irmãos ao redor da cama dela, né? E ela não entendeu o porquê. E eles ficaram em vibração para ela, vibrando, vibrando. E no final, ela estava normal, né? Assim, normal, vendo aquelas vibrações toda, fechou os olhos também, começou a orar também, né? E perguntaram para ela o que ela sentiu. E ela disse, eles conseguiram fazer com que ela não sentisse o cheiro do corpo dela queimando. Ela disse que estava sentindo o cheiro de algo queimando, né? E era o dia da cremação do corpo dela. E ela estava amparada pelas equipes espirituais na colônia. Então é de se pensar, né? De se pensar, ela teve todo um amparo espiritual de merecimento, né? Ela não deveria sentir a morte do corpo. Então me deu um estalo, peraí, né? Então a gente ainda sente queimando, então é complicado, né? Não sei, vou me estudar um pouco mais esse assunto e aprofundar, porque eu fiquei pensando, entendeu? Tá certo?
Bom, gente, encerramos por aqui essa aula de hoje. E vamos depois para a 14ª aula. Eu aguardo todos vocês na próxima aula, que vai falar sobre clonagem e engenharia genética, que é um tema maravilhoso também, tá bom? A página 65. Amo vocês. Que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possa iluminar a sua noite, seu dia, sua tarde, o momento que você estiver vendo esse vídeo, com muito amor, com muita alegria. Espero que você tenha entendido um pouco e tirando suas dúvidas nos livros, né, dos Espíritos, no Céu e Inferno, os livros de Allan Kardec, tá? E qualquer dúvida, vocês também me passam o WhatsApp, tá? No privado, a gente se fala e tira as dúvidas, tá bom? Um beijo, meus amores. Fiquem na paz de Deus. Graças a Deus, Senhor, por essa oportunidade. Muito, muito obrigada, Pai. Que assim seja. Amém. Amém, queridos. Tchau.